Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar essa pesquisa que teve do Datafolha, que saiu agora dia 1º, falando sobre o comunismo, né? A pergunta era justamente, o Brasil corre o risco de virar comunista? E a gente vai falar um pouquinho sobre os dados da pesquisa, as informações, as respostas das pessoas. E aí eu vou comentar um pouco, tá? Falar um pouco sobre o comunismo, esse conceito de comunismo, dar algumas dicas aqui sobre isso, especialmente falando sobre o manifesto do Marx, e dar outras dicas aqui também sobre referências, tanto de experiências em outros países, quanto aqui no Brasil também, tá? E, enfim, fazer alguns comentários críticos, né, para poder ponderar uma série de bobagens que existem aí hoje e de absurdos que certas pessoas repetem e que, de certa forma, estão refletidos no resultado dessa pesquisa, tá? No vídeo anterior, eu falei que eu ia falar sobre o analfabetismo funcional, né, no vídeo de hoje, mas ia ficar um vídeo muito curto, né, então eu decidi deixar esse tema para uma outra ocasião, tá? E a gente falar um pouco sobre essa pesquisa hoje. Eu vou deixar o link para vocês aqui dessa pesquisa, da notícia da pesquisa, tá? E vamos começar comentando isso aqui, tá? Então vamos lá, o resultado foi o seguinte: 52%, tá? 52% das pessoas acham que o Brasil corre o risco de virar comunista, né? É um resultado curioso, né? Surpreendente. E, ao mesmo tempo, ele reflete não só a falta de conhecimento das pessoas, tanto sobre o que é o PT, a história do PT, a esquerda no Brasil, as diferenças entre a esquerda no Brasil e no mundo, mas reflete também o próprio simplismo da pergunta, né? Porque essa pergunta, o Brasil corre o risco de virar comunista, ela é uma pergunta que praticamente não faz nenhum sentido, porque de que comunismo que o entrevistador está falando? Né? O que ele está querendo dizer com essa palavra? Isso eles não dizem, eles não estabelecem ali alguma diretriz mais específica. Então fica uma coisa quase que vazia de representatividade. De qualquer forma, a gente pode pegar isso para poder refletir o tema aqui e tentar esclarecer alguns detalhes que muitas vezes ficam meio obscuros aí na perspectiva de muita gente, tá? Então 52% acham que o Brasil corre o risco de virar comunista, né? 33% concordam totalmente, 19% concordam parcialmente. E aí tem 42% que discordam, né? E essa própria discordância também, ela muitas vezes ela também não faz sentido de maneira mais ampla, né? Porque discorda de que comunismo, né? de que sentido da palavra, de que contexto, né? Inclusive eu tenho um vídeo explicando o que é comunismo aqui a partir de uma outra perspectiva, que eu vou deixar o link para vocês aqui também, tá? Aqui eu fiz no meu canal aqui esse vídeo, e isso pode ser acrescido ao que eu vou colocar hoje aqui no vídeo, que eu não vou ficar repetindo o que eu já falei no outro vídeo, né? Para não ficar repetido, e aí quem quiser assiste os dois, porque é bacana nesse sentido aí, tá? E aí, 1% não concorda nem discorda, talvez seja a melhor resposta, né? Porque realmente a pergunta não tem profundidade. E 6% não souberam responder, tá? E aí, mais um dado específico importante aqui é o seguinte: dos bolsonaristas, né? Porque a entrevista perguntou isso, né? Se a pessoa que está respondendo é bolsonarista ou é de esquerda e tal. E aí, entre os bolsonaristas, o número cresce de 52% para 73%. 73% dos bolsonaristas acham que o Brasil vai virar comunista. Na verdade, é um crescimento esperado também, né? E entre os eleitores do Lula, cai de 52% para 32%, né? E 61% discordam, né? E também fica essa coisa do sentido da palavra, que a gente vai tentar contribuir aqui para isso, tá? A pesquisa perguntou também quais foram as contribuições da ditadura para o Brasil, né? Se trouxe benefícios para o Brasil. E aí 15% concordam totalmente, 21% concordam em parte, quer dizer, tem 36% de pessoas que acham que a ditadura trouxe benefícios para o Brasil, né? E aí tem 13% que discordam totalmente e 35% discordam em parte.
tem 1% que não concorda nem discorda e 16% não sabem. Foram 2.010 pessoas entrevistadas com mais de 16 anos em 112 municípios. Essa pergunta também, né, fazer rapidamente um parênteses aqui, essa pergunta, a ditadura trouxe benefícios para o Brasil, ela também é uma pergunta muito, né, muito esquisita, porque, né, o período, né, do regime militar, de fato, trouxe ali um ou dois benefícios para o Brasil, há que se dizer isso, mas não enquanto ditadura, né, porque eles criaram algumas estatais importantes e tudo mais, e isso não dá para negar isso, né? Só que o fato de serem ditadura, né, o fato de ser um período ditatorial, né, enfim, prejuízo da liberdade de imprensa, morte de pessoas, assassinato, tortura, isso acaba com, né, isso deslegitima completamente o negócio. Então, enfim, e a pergunta diz ditadura, né, e ainda tem gente que concorda, né, um negócio impressionante. Mas voltemos então à questão do comunismo. O que é o comunismo? Né? Eu já expliquei no vídeo aqui, vou deixar o vídeo para vocês, tá? E a gente vai falar de alguns detalhes aqui para poder não repetir o que já está no vídeo anterior, certo? Então vamos lá, vamos começar, na verdade, obviamente, com o Manifesto Comunista do Marx, está aqui, né? Vamos começar falando do manifesto, porque é esse livro que faz explodir essa ideia e começa a gerar uma série de movimentações críticas, né, que são resultantes não só da proposta do Marx, como também das ponderações que ele vai fazendo ali sobre as movimentações históricas, né? Então ele fala, né, do caráter revolucionário da burguesia em relação ao feudalismo, que é um aspecto importante que ele pondera ali. Ele reconhece nas movimentações burguesas um caráter revolucionário em relação ao feudalismo, mas ao mesmo tempo ele percebe ali certos focos de cristalização e percebe também movimentações revolucionárias por dentro dessa revolução burguesa que ele vai dizer que estão no proletariado, né? Então na página 11, por exemplo, ele fala exatamente dessa questão, tá? Ele diz aqui, né? A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, portanto as relações de produção e, por conseguinte, todas as relações sociais, certo? E aí na página 16 ele fala da luta de classes, que é um conceito importante dele também, tá? Estou só dando umas indicaçõezinhas básicas aqui para a gente partir para a reflexão que interessa conectada com essa pesquisa, tá? Na página 16 ele fala da luta de classes, né? Que cada vez mais os choques entre os trabalhadores individuais e burgueses individuais tomam o caráter de choques entre duas classes, certo? Ele desenvolve mais isso na 17 aqui. E aí na página 17 ele dá um exemplo que eu acho o mais importante do livro, assim, entende? Do texto dele, né? Ele diz aqui no meio da página 17, ele vai falando das organizações dos proletários em classe, quer dizer, porque no início do capitalismo, Revolução Industrial, etc., não havia organização dos trabalhadores, né? Os donos dos meios de produção, do maquinário e tudo mais, daquelas máquinas a vapor, etc., eles começavam a recrutar pessoas, né, interessadas em trabalhar nas condições que fossem, né? Não interessa, isso aqui, aqui tem uma graninha, né, uma merreca para você aqui, para você trabalhar 15 horas por dia, tá? Sem descanso, 7 dias por semana, e é isso aí, meu irmão, entendeu? Quer? Não quer? Então beleza, se vira aí, entendeu? Vira mendigo, faz o que tu quiser. E isso foi gerando, né, incômodo nas pessoas, porque, né, muita gente começou a olhar e falar, pô, esses caras não trabalham, não fazem nada, fica aí, a gente fica aqui ralando 15 horas por dia, né, nenhum nem outro, né, tem que ter um pouco mais de... E aí, aos pouquinhos, isso foi organizando as pessoas, né, para poder exigir, aos pouquinhos ali, melhorias nas condições de trabalho, né. E aí o Marx começou a ver isso, né, porque esse texto é da primeira metade do século XIX, né, e ele diz o seguinte aqui, né, na página 17, ele fala, assim ocorreu, por exemplo, né, essa movimentação dos trabalhadores em prol de melhorias, que era uma movimentação que ele chama de comunista, né, que ele já define dessa forma. Assim ocorreu, por exemplo, quando foi aprovada a limitação da jornada de trabalho em 10 horas na Inglaterra. Isso é chave para entender o que é comunismo e não ficar falando bobagem, como muita gente faz aí,
né? Especialmente esses deputados bolsominions, o próprio Bolsonaro, né? Porque a movimentação dos trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho é comunismo isso, né? No sentido de quê? De minimizar a diferença radical ali de autoritarismo do dono do meio de produção com o trabalho das pessoas, né? Minimizar o poder exagerado que essas pessoas têm enfim, de definir qualquer tipo de condição de trabalho, não interessa, né, se vai trazer doença, se vai trazer morte. O importante é trabalhar feito um condenado ali e é isso aí, meu irmão. Entendeu? Então, enfim, isso o comunismo ele é a luta, dentre outras coisas, é a luta para poder minimizar esses absurdos, né? Hoje, se você fala isso, né, se você chega para uma pessoa e fala, ó, né, eu quero... recentemente esse Zema, aí, né, esse retardado que é o governador de Minas, mas é um retardado mesmo, assim, é um completo retardado. Ele deu uma entrevista dizendo que, ó, vocês podem vir para cá, para cidade tal aqui em Minas, porque aqui você consegue contratar uma empregada doméstica por R$300. A cabeça desse imbecil está no início do século XIX. Né? Ele é um desses vermes lá que no início do capitalismo, lá daqueles burgueses do início do século XIX que, entendeu, escravizavam pessoas e está tudo certo, é isso aí mesmo. Né? E a expectativa de vida dessas pessoas, o Marx pondera isso aqui também, e outros autores, nessa época lá do início do século XIX, desses trabalhadores especificamente, ficavam entre 40 e poucos anos. Eles morriam aos 40 e poucos anos de tanto trabalhar. Né? Então o comunismo buscou minimizar isso aí. Tá? Então, pessoal, esse é um ponto aqui. E aí, para finalizar, o último ponto que eu acho bacana de ponderar aqui no vídeo de hoje, para não repetir o que eu já falei no vídeo anterior, é a questão da página 23, né, que ele fala da propriedade privada. E aí ele diz, né, vocês se horrorizam com o fato de que queremos abolir a propriedade privada. No entanto, a propriedade privada foi abolida para 9/10 dos integrantes de sua sociedade. Quando ele diz sua sociedade, é a sociedade burguesa da época, que quase ninguém tinha propriedade, né, só aquela minoria da minoria da minoria, né? Ou seja, ele estava dizendo, né, os comunistas são acusados de querer abolir a propriedade privada, quando na verdade os burgueses fazem um esforço gigantesco para que pouquíssima gente tenha propriedade privada. Isso é o que isso é o que ele via naquela época, né? E se a gente hoje tem uma realidade um pouquinho melhor do que aquela, é graças a essas movimentações de esquerda que vão tentando minimizar esse fosso aí, né? Por exemplo, né, para citar um exemplo aqui já do Brasil contemporâneo, Minha Casa Minha Vida, do PT, é isso. É tentar criar uma lógica de crédito público e com poucos juros e tudo mais para as pessoas de baixa renda tentarem ter propriedade privada. Né? E o velho Brizola dizia, né, a propriedade privada é tão boa que a gente quer que todo mundo tenha. Né? E não só meia dúzia de riquinhos, né, ou enfim, de 10% ali que tem grana para isso. Né? E aí o Marx continua, ela existe para vocês, burgueses, né? Exatamente porque para 9/10 ela não existe. Né? Vocês nos acusam de querer suprimir a propriedade, cuja premissa é privar de propriedade a imensa maioria da sociedade. Então, assim, as experiências que hoje defendem, né, que a propriedade privada tem que ser do Estado, você vê isso na Coreia do Norte, você vai ver isso em mais um outro lugar aí, né? Mas, no geral, isso não existe mais no debate ocidental, né? E nem no Oriente, né? Porque tem aquela galera do leste da Ásia ali que está, né, fazendo sistemas mistos e está funcionando muito bem, né? Dizem que Singapura, Ciro Gomes fala que em Singapura as propriedades são todas do Estado, né? E funciona muito bem assim lá. Então, quer dizer, tem que ver, cada lugar tem uma especificidade, né? O fato é que essa questão de buscar essas melhores condições para todo mundo é uma questão que o comunismo traz no debate filosófico do Ocidente. Tá? Então deixo aqui mais uma vez o manifesto do Marx para a gente poder comentar alguns aspectos aqui, tá, desse debate no mundo de hoje, certo? Para finalizar ainda essa questão, tá, vale aqui algumas referenciazinhas rápidas, tá? O Fenomenologia do Espírito do Hegel, que é um livro-chave para entender
o que o Marx está refletindo, e eu explico isso no vídeo que eu vou deixar no link, tá? Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, marxismo francês, tá? Importante também. Essa experiência teve em quase todos os países ali do Ocidente, né? Então vocês vão encontrar autores que estão nessa linha aí em todos esses lugares, todos os países ali, né? Inglaterra, Itália, Alemanha, enfim. Esse livro aqui também fala sobre o movimento situacionista marxista francês, tá? Do Anselmo Yapp. Quem quiser ter acesso a essa perspectiva na poesia russa, tá aqui o Mayakovsky, Vida e Obra, tá? Que também reflete aí essas ideias do marxismo na poesia e na Rússia, né? Que foi a experiência mais, né, poderosa nesse sentido. E esse livro aqui, Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna, do Christian Kumar, é interessante esse livro aqui, porque nesse debate do comunismo ele vai apontar várias mutações que foram acontecendo dentro da lógica dita industrial e que refletem essa dialética entre o capital e o comunismo, né? Entre as movimentações dos donos do meio de produção e, ao mesmo tempo, ali não só do proletariado, dos operários, mas também do Estado, né? Como uma figura de antítese ali, e uma espécie de mediador nessas guerrilhas, nesses conflitos de direitos, tá? Porque o direito trabalhista ele é uma movimentação de Estado, né? E para finalizar, esse livrinho aqui que eu ainda não li, tá? Que é o do Slavoj Žižek, né? Atualidade do Manifesto Comunista, que eu quero ler aqui também em breve para poder ver o que ele tem a dizer aí, tá? Então, pessoal, eu acho o seguinte aqui, tá? Sim, mais duas aqui rapidamente, que são referências brasileiras, tá? O Leandro Konder, A Questão da Ideologia, que ele fala também sobre a experiência marxista no Brasil e em outros autores, tá? E o livro do Ciro Gomes, cito de novo aqui, tá? O Projeto Nacional, O Dever da Esperança, porque é um projeto que tem muito diálogo, né, com as teses comunistas, mas ao mesmo tempo com um viés de atualidade, né? E é isso que a gente vai discutir agora nessa segunda parte do vídeo, tá? Ainda falta só mostrar mais dois aqui, que existe também um marxismo nos Estados Unidos, que não é tão vigoroso, mas, né, ele existe. O Chomsky é um dos principais autores que estão nessa linha lá, tá? Tá aqui o 11 de setembro, e ele faz um trabalho crítico, né, ao imperialismo americano, que é interessante de ler para poder não ficar deslumbrado com aquilo, como quase todos os bolsonaristas são, né? E deixo esse livro também aqui para vocês, que é muito bacana, que é um livro chamado Soberania e Autodeterminação, tá? Que é um livro com discursos de algumas figuras importantes da esquerda marxista no século XX, tá? Então tem o Che Guevara, tem o Salvador Allende, né? O Yasser Arafat e o Hugo Chávez. Eu chamo a atenção especialmente para o discurso do Che Guevara, que é um discurso muito interessante e que mostra, né, o quanto que a movimentação dos Estados Unidos prejudicou Cuba, né, nessa história toda aí, tá? Então, pessoal, para falar sobre essa questão no mundo de hoje, né, para poder a gente tentar minimizar algumas bobagens que a gente vê aí, eu acho que para poder entender o fato de que o comunismo é uma parte da dialética política do Ocidente e não uma proposta autoritária estrito sensu, é interessante você abandonar, para pensar isso, a ideia de sistema. Você deixa de lado, né? Não vou pensar isso como se fosse um sistema, vou pensar isso como se fosse um processo, certo? E para ajudar nisso, o conceito de complexidade do Edgar Morin é bacana, é muito importante, tá? É uma dica legal aí que eu acho que vale a pena para poder ponderar nesse sentido, tá? Para ajudar a pensar isso. Por quê? Porque quando você entende que essas coisas não acontecem no nível sistêmico, elas acontecem ali no jogo social, no debate social, na guerrilha por direitos e ao mesmo tempo por privilégios, né? Você entende que não se trata meramente de uma proposta vertical, né? Agora, ao mesmo tempo, no trabalho do Marx existia, né, na perspectiva dele, a intenção de sugerir ali, a sugestão mesmo de que, e até mesmo uma certa projeção dele de que isso ia ser mundializante, né? O comunismo ia ser no mundo inteiro, né?
e que talvez precisasse ser assim, né? A questão é que ele definia a coisa com os instrumentos teóricos que ele tinha naquela época, né? Hoje a gente pode olhar para aquilo que ele escreveu, ver todas as experiências que aconteceram depois, as que existem hoje, e refletir o que tem de viabilidade, o que realmente funcionou, o que não funcionou, o que se sustenta, o que não se sustenta, etc, 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 né? E aí a gente tem vários exemplos aí, várias formas aí de verificar isso, né? Uma Coreia do Norte, você percebe que é uma tentativa muito vertical ali, né? Os Estados Unidos é uma tentativa muito vertical do outro lado, né? E no meio disso você tem várias experiências. A União Soviética foi uma coisa muito vertical, mas a União Soviética é uma experiência um pouco diferente, né? Porque a União Soviética era um imperialismo, como é o imperialismo americano, né, dos Estados Unidos. Existem diferenças aí, os dois têm excessos. Os Estados Unidos já invadiu um monte de gente aí, já roubou um monte de gente, e os russos também fizeram um monte de cagada, porque o imperialismo é isso, não tem muita alternativa, né? Não dá para ficar achando que os Estados Unidos são bonzinhos que salvaram o mundo da União Soviética. Não são, mas tem os interesses deles, são imperialistas e são verticais, né? Se não fizer o que eles querem, eles dão um golpe, invadem país, né? Atacam míssil na pessoa, é isso aí mesmo, né? Então dizer que os russos são os únicos, né, são os mauzinhos do mundo, né, o comunismo, e aí os Estados Unidos está aqui para salvar o mundo, conversa fiada, né? E você tem experiências intermediárias, né? Cuba, por exemplo, né? Cuba não é a Coreia do Norte, né? Tem uma diferença gigantesca, né? E você tem as experiências mistas da Europa. É aí que eu acho que ali na Europa funciona uma lógica radicalmente complexa que une elementos bacanas do capitalismo com elementos bacanas do comunismo, né? E quais são esses elementos bacanas do comunismo para poder dirimir, né, um pouquinho e diminuir um pouquinho esse absurdo que é o resultado dessa pesquisa aqui? A gente fazendo, né, menção àquele trecho do Marx, a gente entende que se ele diz que a conquista de um direito, de que o sujeito não possa obrigar uma pessoa a trabalhar mais de 10 horas por dia, é uma conquista comunista e faz sentido no movimento dialético ali, isso significa que todos os direitos trabalhistas que existem são manifestações comunistas, né? Em prol de melhoria de condições para os trabalhadores, em prol de melhoria de renda, né? E etc, etc, etc. De onde a gente pode perceber, de onde que a gente pode perceber que vêm essas manifestações de apoio aos trabalhadores, minimizando essas diferenças, né? Das esquerdas, geralmente, né? Na Europa, a Europa já chegou num ponto tão avançado nesse sentido que na maioria dos países você vê que a direita ganha e ela não altera essas coisas, porque a direita já entendeu lá isso como uma vantagem, né? E aí você tem uma extrema-direita na Europa cujo único papel, a única pauta de fato é ficar atacando imigrantes, justamente porque os imigrantes retiram empregos deles lá, na perspectiva dessa gente, entendeu? Então a própria manifestação da extrema-direita na Europa, essa manifestação mais radical, ela é em defesa de uma coisa que é meio comunista, que é o emprego, né? A exceção são os neoliberais, que tem sempre ali um ou outro, né, que fica querendo estatizar uma coisa, estatizar outra. E o pessoal da França, por exemplo, agora reestatizou a água, porque viram que não deu certo, né? Nem tudo tem que ser empresa, mercado, lucro, né? Isso não é uma regra. A gente fez aqui o vídeo falando sobre o Ladislau Dobó, né, e as teses novas aí que estão surgindo. Nem tudo tem que ser lucro, nem tudo tem que ser movido pelo lucro. Tem certas coisas que funcionam melhor na mão do Estado. Isso é óbvio, é muito evidente, a gente percebe isso nitidamente aqui no Brasil, por exemplo, né? A Petrobras, já nos últimos anos, é um exemplo claro disso. Ela na mão do mercado, na mão do tal mercado, da galera que funciona baseado em PPI, lógica de bolsa de valores e tudo mais, juros, essa gente encareceu a vida da maioria da população. A gasolina chegou a R$ 8, R$ 9 aqui, e aí isso diesel também, isso aumenta o alimento, aumenta o custo de vida de todo mundo.
E a Petrobras na mão da esquerda está aí, a gasolina já baixou, baixa os alimentos, baixa o custo de vida, melhora a vida das pessoas. Então, isso é comunismo, né? Você tem aí a melhoria da vida das pessoas desconectada do lucro, né? Você tem uma experiência que o Estado está funcionando como antítese do capital, né? Agora, o Estado também fica na mão do capital em outras instâncias, como nos juros da dívida, títulos da dívida pública, uma série de outras coisas aí que eles continuam ali manejando esse dinheiro dentro. Então, o Estado ele é uma arena hoje, né, de guerra entre os grandes capitalistas e os trabalhadores e a população de maneira geral, tentando ali, né, e aí isso se configura no Brasil de uma forma muito mais difícil do que na Europa, né? E esse é o ponto final aqui do vídeo para a gente tentar, né, mostrar que isso aqui não faz o menor sentido. Por quê? O PT não tem história de conexão com o comunismo, nunca teve. O PT nasceu nas fábricas do ABC Paulista, com uma movimentação estritamente ligada ao trabalhismo, né, de direitos dos trabalhadores. Não havia nenhum projeto ali por exemplo, de transformação, de abolição da propriedade privada. O PT nunca defendeu isso, né? Isso que então quem acha esse tipo de coisa não estudou direito, não entende nada de política, né? E fica bostejando, né? Como essa gente aí, esses bolsominions deputados aí que ficam falando besteira sem nunca ter estudado direito. Então, assim, e aí a gente não pode esperar do PT que o PT se encaminhe para uma lógica próxima da experiência da Coreia do Norte, por exemplo. Isso é estupidez achar isso, né? Inclusive porque o Brasil não é a Coreia do Norte, o Brasil não é Cuba, o Brasil não é, né, tem uma experiência própria e com uma dialética muito complicada aqui dentro. E aí, para finalizar, vale dizer o seguinte, né, essa dialética entre o PT e o mercado, né, ela funciona no Brasil sob pressão violenta dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos entendem a América Latina como um quintal deles, que eles têm que ficar aqui monitorando movimentações para poder impedir que certas coisas públicas funcionem bem, para que eles continuem ganhando dinheiro com isso no nível privado. Porque se você investe aqui num serviço público de qualidade, você está acabando com a possibilidade de uma empresa americana, por exemplo, comprar e lucrar com isso. Isso incomoda eles. Então não dá para esperar nunca. O Lula tem toda a razão, falou outro dia, né, que o americano só pensa em americano em primeiro lugar, em segundo e terceiro. Né? Então achar que, né, comunismo é um risco, né? Existe mais risco aqui da gente perder tempo com as pressões dos Estados Unidos do que de virar comunista. Né? Tá? Então, enfim, e aí eu acho que essas questões são, né, esses pontos são importantes para poder ajudar a pensar isso. Tá? Então, para finalizar o vídeo, vamos fazer só, né, um resumo do que a gente falou para dar esse caminho aqui de reflexão. Tá? Então, o PT tem essa história de trabalhismo e não de comunismo, estrito senso. Tá? A noção de sistema mais atrapalha do que ajuda a entender esse ponto. E aí o conceito de complexidade ajuda bastante, certo? A entender essas experiências mistas, a esse retrato mais amplo do mundo contemporâneo, certo? Para não ficar nessa coisa meio tosca de comunismo é ruim, capitalismo é bom. Isso aí é uma ingenuidade, né? Assim como o inverso também é tão ingênuo quanto, mas enfim, né? A pesquisa mostra que tem um tipo de ingenuidade que a gente tem que atacar, né? E eu já falei também em outros vídeos aqui que a extrema esquerda no Brasil não tem, né? Vocês veem que os partidos de extrema esquerda aqui não tem nenhum por cento de voto, PSTU, PCO, né? Então o problema aqui está numa estupidez, uma ingenuidade de extrema direita, né? E para finalizar, o mais importante é olhar para essas experiências mistas, porque são elas que ajudam a entender melhor que o comunismo é parte desse jogo dialético aí da sociedade, dessas guerrilhas de direitos e de contra-privilégios. Beleza, pessoal? Tá? E, enfim, a gente pensa nos exemplos aí também, tudo mais, e outras questões que a gente pode falar em outros vídeos, mas acho que isso ajuda bastante a pensar aí nesse... porque o resultado dessa pesquisa é absurdo, né? Mostra um desconhecimento completo de história do Brasil, de filosofia, de política, né?
e a gente está aqui para ajudar a tentar minimizar isso aí. Beleza? Então a gente se fala no vídeo de amanhã, a gente vai falando sobre isso também em outros vídeos aqui do canal, tá bom? Grande abraço, tamo junto, fui.